deixar pensarem que o projeto falhou, mas ele vai chegar no tempo certo, só para que todos possam contemplar o agir dele. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Com os olhos da fé, que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que Deus vai fazer. Ele garante e afirma pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Eita glória, aleluia. Existe vida aí. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar começar. Deus vai chegar depois, mas vai ressuscitar e vai mostrar que ainda tem solução. Descansa, acalma o teu coração. Ele vai chegar, você vai contemplar que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida, tem vida, tem vida. Ramanaga, soramanaga. Oportunidade, aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Glória a Jesus, aleluia. Hoje eu decidi compartilhar com vocês a Glória a Deus, esse louvor, ele vai falar muito forte ao nosso coração, porque muitas das vezes nós nos encontramos dessa forma, que esse louvor vai nos dizer, mas o Senhor, ele nos garante a vitória, amém? Você vai sobreviver, você vai sobreviver, aleluia. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. E eu não me calei e não vou me calar, enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que este vento vai passar, é só um tempo. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo
que Ele cuida de tudo pra você. Então adore Ele, exalte Ele, glorifique Ele, louve a Ele. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de ti. Sobrevivi, você continue acreditando, porque o Senhor é o Deus do projeto de vida. Ele não perde o projeto, o Senhor ele não perde o sonho. Ele faz que você continue de pé, mas você continua adorando. Aleluia. Você é um sobrevivente do Senhor. E as palmas adoram a Ele. Aleluia. Aleluia! Glórias a Deus. Que o Senhor continue abençoando a cela, né? Dando louvor, usando a garganta. Aleluia, glórias a Deus. Deus continua abençoando ela, só sobrevive se adorar. E sim continuar, aleluia. Vamos estar aqui orando por dízimos e ofertas da casa do Senhor. E depois a serva do Senhor vai estar orando pelo pregador. Aleluia, glórias a Deus. Para ministrar o servo de Deus, aleluia. Senhor soberano Pai, ainda aqui, papai, na sua concordância, aqui está teu dízimos e oferta da tua casa, Senhor. Senhor, abençoe assim como o Senhor queira, papai, diante daquele que abençoou na tua casa a primeira oportunidade que foi cada um de nós aqui nesse lugar, Senhor. Nos abençoa por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado e tem feito presente aqui nessa oportunidade. Senhor, também abençoa, papai, aqueles que teve a oportunidade de abençoar com o dinheiro aqui na tua casa para a tua obra, Senhor. Mas aqueles que não teve, que no próximo culto esteja abençoando, porque o Senhor vai dar oportunidade para isso. O Senhor vai estar abençoando a cada um do irmão aqui, para que possa também abençoar o próximo. Porque a gente tem que, não é humilde só andar de pés descalços, como eu sempre falo, rasgado. É humilde, é andar também, papai, confortável, agora se lembrando do próximo, papai. E dessa forma é ser humilde também, papai, na tua casa, Senhor. Senhor, vai ali no campo, aqui, papai, aqueles que precisam, quebrando o coração daqueles, papai, que ainda não está ajudando o próximo, Senhor. Porque o Senhor fala na tua palavra, tem que vestir, tem que calçar. Tem que dar de beber, Senhor. Aleluia. Aqueles que têm sede, Pai, tem que calçar e vestir, dar alimento, Senhor. Aleluia. Que na nossa casa não possa faltar, Pai, para que a gente possa estar abençoando o próximo, Senhor. E que a tua obra também tenha essa ajuda, Senhor, que nos dê oferta, porque é carente e precisa, Senhor. A obra precisa também ter o dízimo e oferta, papai, para ela ir para frente, Senhor. Aleluia. E também abençoar alguém da casa do Senhor também, Senhor. Aleluia. Em nome do seu Filho Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Amados, eu esqueci de detalhe no testemunho. Deus usou ela na saudação para dizer que estava pronto o limite do sofrimento. Isso tudo é confirmação. E o dia todo esse louvor estava na minha mente. Até aqui na igreja eu estava cantando na hora da oração, ali sozinha, o rosto no chão. Eu sou grata a Deus demais, né? Oremos ao Senhor. Amado Deus e querido Pai, aqui está o teu filho. Deus entra para mim, raço e decamanácia. Deus, o teu filho vai fazer uso da tua palavra. E eu entendo que é por misericórdia e graça do Senhor. Deus, ser com ele na ministração da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, cremos que enquanto ele estiver ministrando, o agir do Senhor, o remianda é comanácia, o remicai a súpria, o remianda é fácil, o iquibiacé, o mover de cama da raço e de canto, o ramada cama súpria, vai a da cama sé, a do que mianda é comianda é rácia. O Senhor para algo novo, remanto e decama súbia. Ai, o que massúria de canto. Deus, o Senhor é Deus de surpresa nesta noite. E o Senhor vai surpreender a vida do teu filho enquanto ele estiver ministrando. Meu Deus, vai invadindo a nossa vida agora, vai tomando conta, a primazia de toda a nossa mentalidade no nosso coração, para receber a ministração da tua palavra.
Deus, entendemos que não é Ele, é o Senhor o Santo. Ai, amai, o que é massurianda, ado que massemianda, tem providência chegando, remasso e decanto, radai o que massúria. Deus, o Senhor é grande na terra de Camácia. Deus faz algo tremendo, faz algo sobrenatural, algo novo. Vem nos tocar de forma diferente, Pai, enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada. Deus, cremos que da forma que chegamos nós não vamos sair, mas sairemos daqui restaurados, tocados de forma tremenda e sobrenatural pela ministração da tua palavra. E o Senhor vai surpreender o teu filho, não sei quando, nem aonde, nem como, mas o Senhor vai surpreender, porque o Senhor é grande, é minha sede, é canto. O Senhor vai surpreender a terra de Camaço. E Pai, fica conosco em nome de Jesus. Glória a Jesus, né? Essa salva de palma aí foi para o diácono, é para Jesus. Glória a Jesus. Saldo, amada igreja, com a paz do grande eu sou. Amém? Amém. Então, para quem não me conhece, eu sou o diácono Juancelli Nascimento. Congrego na igreja. O Pai é Nosso, fica ali no Porto Dantas. Lá tem os meus líderes, o bispo Yuri Lopes e a pastora Thais Lopes. E assim eu aceitei essa rica oportunidade de estar trazendo aqui a palavra de Deus para essa igreja através da bispa Maria Rosilene, mulher de Deus, e para todos os irmãos que estão aqui, né? Também agradeço pela presença da minha amiga, né? A Bruna, adoradora do Senhor, que está aqui essa noite, já pôde louvar e adorar a Deus aqui conosco, e agora chegou o melhor momento, que é a palavra de Deus. Também eu saúdo os irmãos que estão aí na rede social também, nessa live aí, que meu filho ali está me ajudando, está ali gravando, que todos que estão aí do outro lado também recebam algo da parte de Deus, em nome de Jesus, amém? E vamos para a palavra que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 20, amém? Glória a Jesus. Santo, santo é o Senhor. Antes mesmo da gente chegar, Ele já estava aqui, porque Ele está à frente. Ele disse a Moisés: Moisés, o que é que você está fazendo aí de joelhos com essa cara no pó? Diga ao povo que ande, diga ao povo que marche. Então Jesus está dizendo para a igreja dele marchar, andar, esquecer o que ficou para trás e olhar para frente, olhar para o alto, como assim está escrito, o salmista falou: eleva os meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra, em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Jesus. Então a palavra de Deus fica 2 Reis capítulo 20, que tem um título que diz assim: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa, amém? Então aquele que precisa da cura, receba a cura. Aquele que precisa da libertação, receba a libertação. Aquele que precisa daquilo que vem da parte de Deus, que homem nenhum pode fazer, creia que nessa noite você não está aqui à toa. Vocês não vieram a esse lugar, essa casa de oração humilde, mas aqui está a presença do Eu Sou. O grande Eu Sou está aqui. O grandão da Galileia, ele está aqui, passando em vidas e vidas aqui para aqueles que creem em nome de Jesus, amém? Amém. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia, Jesus. Glória a Deus. Então a palavra de Deus, né? Como eu já li o título, a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Porém, eu vou dar o tema essa palavra que diz assim: colocando a casa em ordem. Esse é o tema da mensagem de hoje. Colocando a
casa em ordem. Todos que estão aqui têm que colocar sua casa em ordem. Todos que estão aí na rede social, nessa live, no Facebook, coloque sua casa em ordem. Amém? E a palavra de Deus se inicia dizendo: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então veja que Deus, ele mandou o recado, ele mandou o aviso. Para quem? Para o rei Ezequias. A igreja pode se sentar, amém? Fique à vontade. E aí usou o profeta Isaías para levar a notícia para o rei Ezequias. A Bíblia nos diz e nos mostra e nos fala que esse rei Ezequias foi um dos melhores reis que existiu na presença de Deus. Foi um homem que fez a vontade de Deus, mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, mas ele buscou fazer tudo que era reto aos olhos de Deus. Mas ele recebeu a notícia, não foi do médico que disse assim: Ezequias, você não vai viver, você vai morrer. Não, porque quando a gente, igreja, recebe a notícia de algo ruim na nossa vida, como nesse caso da doença, o médico pode dizer que nós não viveremos mais. O médico pode dizer que aquilo ali veio para a morte. Mas se a gente crê, se a gente confia em Jesus, a gente diz para esse médico: o Senhor está falando porque o Senhor é homem que nem eu, mas eu tenho Deus, que ele disse que eu tudo posso naquele que nos fortalece, que é Jesus Cristo. E ele disse que ele já levou as minhas enfermidades, ele já levou as minhas dores, as iniquidades, transgressões, a maldição que era sobre a nossa vida ele levou. E a paz que hoje temos vem de Jesus, e pelas suas pisaduras somos curados. Então é assim que o crente tem que responder, não só ao médico, ao vizinho, a um colega de trabalho. Aonde a gente estiver, a gente tem que ser boca de Deus. Quando o mal se levanta, ele se levanta, mas é para cair, porque ele já é derrotado pelo sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. Então a gente não pode, meus irmãos, aceitar derrota na nossa vida, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Está escrito, o nosso irmão e apóstolo Paulo falou, um homem que era o quê? Perseguidor da igreja, mas ele passou ao quê? A ser perseguido quando ele se rendeu ao eu sou. O próprio Jesus foi que veio até ele não usou a mim, ele não usou a vocês, ele mesmo veio evangelizar. Ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ou seja, porque você está perseguindo a minha igreja, porque foi eu que derramei o sangue por eles e também por você, rapaz. E ele ali caiu cheio de demônio daquele cavalo e ficou cego durante 3 dias, mas durante esses 3 dias ele foi sendo preparado pelo Espírito Santo. E a gente tem que ter uma comunhão com Deus, temos que ter um tempo para Deus, não podemos só falar que Deus é bom, que Deus faz e acontece. Temos que mostrar a nossa conduta, a nossa vida, que realmente Deus está na nossa vida, que realmente esse Deus faz alguma coisa na nossa vida. Porque falar, até os demônios falam. Crer, até os demônios creem. E além de crer, eles tremem. Mas tem crente que nem crê, nem teme e nem treme. E aí? E eles obedecem, viu? E tem cristão que não obedece, é rebelde, é desobediente. Está na casa de Deus, o pastor está ali falando, a bispa está falando, o homem de Deus está falando, a criança está falando, Jesus propriamente vem a ele fala e ele continua rebelde, desobediente à voz de Deus. E o rebelde não tem parte com Deus, porque ele disse que aquele, está escrito aqui, eu vou abrir. Deus está me dando, eu tenho que abrir, amado. Quem gosta de Bíblia, gosta de se alimentar, já está sentado à mesa. E a palavra ela está sendo liberada. Ele disse assim, olha, em Isaías capítulo 1, versículo 19 e o 20. Veja o que a palavra de Deus diz. Olha. É forte, papai.
Se quiserdes e se me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Ó, se quiserdes e me ouvirdes, ouvido o quê? Ao diácono que está aqui? Não. A voz de quem? De Deus. Então a gente vai comer o melhor da terra. Ele não disse o pior, a gente vai vestir o melhor, a gente vai usufruir do tudo que é bom que essa terra venha existir. Agora sabendo que tudo ficará aqui. Mas veja o que o versículo 20 diz para os rebeldes, viu? Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Olha a espada aqui na minha mão. Olha, a espada é essa aqui, ó, é a palavra de Deus. Ele disse que será devorado pela espada, porque a boca do Senhor o disse. E não é o diácono, é a boca do Senhor. Eu apenas sou pequenininho, eu apenas estou representando Deus, um vaso aqui na mão do olheiro. Amém, igreja? Então a gente tem que o quê? Ser obediente. Meu filho está ali, tem 12 anos de idade, graças a Deus se batizou, completou os 12 anos dele, se batizou dia 25 de dezembro do ano passado. Ele desceu as águas. Eu obriguei a ele a descer as águas? Não. Pelo contrário, ele que escolheu se render e devolver a vida a Jesus Cristo. Porque essa história dizer assim, irmão, você já entregou a vida a Jesus, irmão, entrega a vida a Jesus. Está errado, igreja. Não é entregar a vida, porque ele já nos deu a vida. A gente tem que ter o entendimento de devolver a vida a ele, mostrar que não é a gente, foi ele que nos deu a vida. Minha irmã pode se sentar, pode ficar à vontade, viu? A casa de Deus é da senhora também, porque a senhora é a igreja do Senhor. Se a senhora veio porque Deus tem algo a falar ao seu coração, amém? Glória a Jesus. Então, ele se batizou, mas ele tem um ensinamento. Ele tem um pai que, mesmo sendo pecador, mesmo tendo erro, tendo falhas, mas mostra a ele que eles têm que estar no caminho, porque tem gente mostrando o caminho, mas não é o caminho, é mostrar aonde ele deve andar, é no caminho. Veja que a palavra de Deus, uma coisa que eu gosto, igreja, é de Bíblia, viu? E em Provérbio 22, e tem o dom da palavra, graças a Deus. Provérbios 22, 6 diz, olha, ensina a criança no caminho. Veja como está escrito, olha, é no caminho. Não está dizendo assim, ensina a criança o caminho. Porque eu posso dizer, olha, o caminho tal é bom, mas não está dizendo o caminho, está dizendo no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então esse meu filho, que é herança do Senhor, como vocês têm os seus filhos, são herança do Senhor, a gente tem que ser o quê? Espelho para eles, espelho de Jesus em casa, no nosso falar, no nosso andar, no nosso olhar, na nossa vestimenta, na nossa compostura, na nossa conduta. Porque muitos crentes eu vejo chorando e reclamando, porque eu estou na igreja, mas meu filho só quer saber da maconha. Eu estou na igreja, mas meu filho só quer estar andando com as más companhias. Mas tem um erro aí, nesse crente, ou homem ou mulher. Porque como é que eu estou buscando um Deus que cura, que liberta, que transforma? Transformou um cara que matava, um cara que espancava, que fazia barbaridades com os cristãos, chamado Saulo, que depois veio a ter o nome de Paulo. Não depois, ele já tinha esse nome, mas passou a ser reconhecido como Paulo, para mostrar o quê? Que o Saulo morreu e o Paulo ressuscitou. Então ele foi o quê? Perdoado os pecados dele, ele foi transpassado por Jesus ali. E ele mudou de vida. E porque o meu filho ou o seu filho não está mudando? Alguma coisa tem de errado, não em Deus, mas ou em mim ou em você. Aí vocês podem até dizer, mas diácono, o senhor está dizendo porque seu filho só tem 12 anos. Não importa a idade, irmão. O importante é onde a gente vai colocar ele, onde é que a gente vai colocar ele não, onde a gente está andando, qual é a nossa conduta diante de quem? De Deus. Porque se o filho está vendo Deus na vida do pai e da mãe, ele vai querer esse Deus. Não tem como ir para outro canto. Mas se a mãe chega em casa, você é um mau elemento, você é isso, você é aquilo,
ele mesmo vai dizer, oxe, que Deus é esse? Minha mãe estava na igreja, chegou da igreja e já chega falando besteira. Queima ela, Jesus. Então tá errado, tem algo de errado. Não, a gente tem que fazer o que? Meu filho é uma bênção. Meu filho vai ser um obreiro, meu filho vai ser um adorador de Deus, meu filho vai ser um pastor. Ou seja, a gente tem que profetizar coisas boas na vida dos nossos filhos, não só do filho. A mulher muitas das vezes não é sábia, e a palavra de Deus vai dizer aqui mesmo em Provérbios capítulo 14 versículo 1, se eu não estou enganado, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola ela destrói. Então ela quer que o marido seja alcançado por Jesus. Mas como é que ele vai ser alcançado se quando ela vem para a igreja, chega em casa, ela derruba todas as panelas e quer tacar até a panela na cabeça do marido? Então, por isso que o tema dessa mensagem que Deus me deu, que eu já falei, é colocando a casa em ordem. Então, para a igreja subir, antes de eu subir, eu tenho que deixar minha casa em ordem, igreja. Antes de vocês subir, vocês têm que deixar a casa de vocês em ordem. Aleluia. Tem que mudar, querer a mudança. Não é só dar glória a Deus, aleluia, e tá bagunça não. Até os próprios vizinhos muitas das vezes dizem que crente é esse, que mulher é essa ou que homem é esse, que fala tanto de Deus, me convida para ir à casa de Deus, mas ele fica brigando com a mulher, fica traindo a mulher, fica fazendo coisas erradas diante dos olhos de Deus e achando que está se escondendo de Deus, e a gente não se esconda de Deus. Veja que Ezequias pôde se esconder de Deus. Ele mandou o profeta. O profeta essa noite está aqui para falar o que Deus manda falar, e receba o que ele quiser receber, porque a palavra de Deus ela não dói, a palavra de Deus ela liberta. O diabo colocou no mundo e disse que a verdade dói, a mentira de Satanás, daquele fedorento, nojento dos infernos, derrotado pelo sangue do Cordeiro. A palavra de Deus ela liberta, porque está escrito em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No mesmo capítulo, versículo 36, a palavra vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem crente convencido, não convertido. Como o próprio Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, Satanás quer te cirandar, quer te peneirar, mas eu já roguei o Pai por ti, Pedro. Vá, se converta, mude, para poder você ajudar os seus irmãos. Então tem irmão que quer ajudar outro irmão, mas nem ele mesmo está ajudado, nem ele mesmo está convertido diante de Deus. Dê uma salva de palmas ao Espírito Santo, igreja. Glorifica esse Deus. Glória, da glória de Jesus está na casa. Aleluia, Jesus. E continuando, a palavra de Deus, versículo 2 diz: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo. Então Ezequias ele foi ali para a parede, ele se virou para a parede e ele diz o que? Versículo 3: lembra-te, Senhor. Quem pode dizer hoje? São poucos, meus irmãos, que pode chegar diante de Deus e dizer assim: lembra, Senhor, como ele falou aqui, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. A palavra de Deus diz, Salmo 126, igreja, ele chorou muitíssimo, não foi? Ele derramou lágrimas. Mas veja o que a palavra de Deus diz em Salmo 126: quem saiu andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então hoje a igreja pode estar chorando, mas amanhã a igreja está se alegrando, está dando glória a Deus. Como o próprio Salmo, capítulo 30, versículo 5, se eu não me engano é 6, diz assim, olha: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Veja que Daniel, ele estava numa cova dos leões, ele foi lançado na cova dos leões, mas Daniel temeu? Não. Daniel foi. Por que ele foi? Porque ele sabia quem ele servia, ele sabia quem era o pai dele. E tem crente que anda assim, ó, de cabeça baixa, olhando, ó,
Não quero dizer que o crente é porco, mas veja que o porco ele só olha para baixo, ele não consegue olhar para cima. Mas não estou dizendo que eu ou vocês são porcos, entende, igreja? A gente tem que andar com a cabeça erguida e olhar para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. É Deus que transforma, é Deus que liberta, é Ele que cura. Eu posso chegar aqui nesse altar, rodar, girar, fazer o que for, mas se Deus não quer fazer na vida minha ou de vocês, Ele não faz, amados e amadas. Verdade. Porque é Ele, nós somos instrumentos apenas pela misericórdia dEle, pela graça dEle. Ele disse a Paulo com o espinho na carne, e ele pedindo a Jesus para tirar. Jesus disse, não, meu filho, a minha graça te basta, rapaz. Você quer que eu tire esse espinho? Não. Porque se eu tirar esse espinho, você vai se gloriar, você vai se achar. Eu te levei ao terceiro céu. Está escrito lá. Jesus levou Paulo ao terceiro céu. Ele não disse que é ele, mas se o crente gosta de comer Bíblia, gosta de buscar no Espírito Santo o entendimento, vai ver que ali é Paulo que foi ao terceiro céu. E Deus mostrou coisas inefáveis, coisas encantadoras que ele não tinha como explicar. Então, Jesus já sabe do nosso coração. Se Jesus dá um terno a gente já quer se exibir, já quer ser o tal, quer ser isso, quer ser aquilo. Olha, eu vou te levantar missionária. Ô glória! Essa missionária ela era humilde, mas a partir do momento que ela recebeu aquele azeite, só a misericórdia de Jesus na vida dessa missionária, desse diácono, desse pastor, ele agora quer ser Deus. E não pode ser assim não, meu irmão. Então, muitas das vezes tem situações na nossa vida que Deus está permitindo acontecer para a gente, olha, baixar, colocar a cara no pó, botar o joelho no chão e saber que Ele é Deus. O próprio João, ele disse o quê? Que eu diminua para que o Senhor cresça. E por que eu quero ser grande? Se o próprio Jesus disse que lá em cima é diferente. Lá em cima é o pequeno que se torna grande. Mas aqui na terra não. Aqui na terra é o grande que quer ser o maioral e quer botar o pequeno no chão. Mas a palavra de Deus diz para mim e para vocês: os exaltados serão humilhados, mas os humilhados serão exaltados. Então creia, continue crendo e confiando nesse Deus. Porque você pode estar passando a guerra que estiver passando, o problema que estiver passando, vocês que estão aí também na rede social, creia nesse Deus. Não sei o que vocês estão passando aí do outro lado. Pode ser tá depressivo, pode de repente estar até fumando maconha, cheirando pó, se drogando, mas você parou nessa live para poder Deus falar ao seu coração e dizer para você que Ele quer te salvar, que Ele quer te transformar, não só você como a sua família, em nome de Jesus. Glória a Jesus. E aí, continuando, ele diz: antes que ele chorou muitíssimo, não foi assim? Quantos crentes estão chorando? Quantos crentes estão derramando as lágrimas? Mas todas as lágrimas estão aonde? Nas mãos de Deus, guardada. Ele não perde uma lágrima nossa. Aquele que achar, meu Deus, eu chorei, eu já clamei, eu já subi monte desse monte e nada aconteceu. Se engana, porque Deus ele trabalha no silêncio. Tem até um louvor que fala no silêncio, né? Deus trabalha por você. É no silêncio, igreja, que Ele vai trabalhando. Muitas das vezes as pessoas não dão valor a gente, mas a gente tem que dar valor a gente e saber que tem alguém que dá valor a gente. Porque se a gente não fosse valioso, não estaríamos aqui. Veja que veio uma pandemia, foi milhões de pessoas mortas. Mas veja aqui a Igreja de Deus Florida, dando glória a Deus. Somos melhores do que essas pessoas que foram? Não. É porque Deus viu que tem algo a fazer ainda nessa terra. Ele tem algo a usar a gente nessa terra. Então ele disse: espera aí, o Juan Tchelo eu não vou levar agora, porque ele tem que pregar naquela igreja pentecostal da Bispa Maria. Ele tem que levar o meu evangelho. Porque a palavra de Deus fala que Jesus já está às portas. Os sinais estão mostrando, veja o acontecimento na Turquia. Foi milhões de pessoas também mortas. Mas essas pessoas aí precisam de quem? De Jesus. Mas eles ficam preocupados com a casa que
acabou, com o carro que perdeu, com isso ou com aquilo. Já foi, meu irmão. Ah, mas meu ente querido morreu. Chore o que tiver de chorar, mas continue a vida. Mude a sua vida, ponha ordem na sua casa, na sua vida, porque Deus é com você. A palavra está sendo pregada. Noé passou 120 anos pregando a palavra. E o que foi que aconteceu? O povo caçoou, zombou, e ele ali ia construindo a arca. Aleluia. Não adianta, igreja, eu entrar na arca e meu filho ficar fora da arca, igreja. Está errado. Porque foi Deus que fez a família. Se eu estou na arca, meu filho tem que entrar na arca. Se vocês estão na arca, seus familiares têm que estar na arca. Ah, mas ele é traficante. Ah, mas ele é isso, ele é aquilo, ele é beberrão. Pouco importa o que ele é. Saiba quem é o seu Deus, rapaz, que transforma, que ressuscita. Jesus, 4 dias, Lázaro estava o quê? Dentro de um sepulcro. Marta e Maria chorando, mas ele chegou e ressuscitou. E por que ele não pode ressuscitar o seu familiar, a sua vida? Ah, mas os planos que eu tinha já morreram. Se engana você. Tire da gaveta e coloque aos pés de Jesus, porque nós temos que estar aos pés de Jesus. Marta, preocupada com os afazeres de casa. Marta foi para onde? Para a cozinha, e ainda reclamou. Como é que pode? O Senhor não manda essa minha irmã me ajudar? E Maria estava ali aos pés de Jesus. E a gente tem que estar aos pés de Jesus sentadinho, cheirando até os pés dele, beijando, enfim, derramando até o melhor perfume que a gente tiver, como aquela mulher derramou. Não é reclamar não, murmurar não, é escolher a melhor parte. Se vocês estão aqui porque vocês escolheram a melhor parte, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E continuando a palavra diz, versículo 4: antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, veja, o mesmo Deus que usou Isaías, o profeta, para levar má notícia, é o mesmo profeta, a mesma boca que vai trazer a bonância. E Deus está trazendo bonância nessa noite para a vida de vocês. Vocês têm que crer, confiar na palavra de Deus. Eu não sei, como eu já disse anteriormente, o que vocês vieram buscar, o que vocês estão passando. Mas igreja, se vocês vieram buscar porta de emprego, amém. Se vocês vieram buscar uma cura, amém. Mas esqueça essas coisas e venha, saia da sua casa com o intuito de buscar a presença de Deus, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescenta na nossa vida. Então não precisa dizer, meu Deus me deu emprego, meu Deus me cure, não. Se a gente saiu da nossa casa, deixou tudo lá, marido, mulher, o que tiver, cachorro, que eu tenho até um cachorro lá, né, um pinche, deixei ele lá no quintal, para poder vir pregar a palavra de Deus. Então, a gente vai sair de mão vazia? Não tem como, porque a palavra de Deus fala que ela é lançada, mas ela nunca volta vazia. Então, independente do que vocês vieram buscar, creia que vocês vão sair daqui carregados de bênção, porque a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 28, versículo 1 e 2, que se a gente obedecer a Deus, a voz dele, os mandamentos dele, então as bênçãos é que nos alcança. É as bênçãos que vêm até a gente não precisa correr atrás da bênção. Eu já ouvi pregador dizendo que a gente tem que correr atrás da bênção. Esse pregador tá louco. Esse daí não come Bíblia não. Acho que ele está comendo outra coisa, mas não é Bíblia. Eu acho que ele não está tendo um encontro com o professor, com o mestre chamado Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo revela a palavra que já está revelada, porque também tem pregadores aí dizendo, ó, Deus mandou eu te dizer, aqui foi Deus, mas tem situações aí que não é Deus não, eu recebo. Eu fui pregar na igreja do pastor Jefferson, uma irmãzinha pequenininha lá, na estatura mais grande na unção,
pela misericórdia de Jesus, foi usada por Deus para mim. E que ela falou, eu recebi. Por que eu recebi? Porque antes dela falar comigo, Deus falou comigo. Então Deus só confirma aquilo. Mas eu vejo crentes aí, o cara dizendo qual é o CPF dela, ou dele, ou o RG, e esse crente dando glória. Aí Jesus disse, se conserta, crente. Não, aí não é Jesus não. E aí? Quando é para se consertar, não é Jesus. Mas quando é para falar só coisa boa, é Jesus. E Jesus deu o que? Notícia boa, ruim aqui, não foi? Mas depois ele trouxe a bonança. Como está escrito aqui, diz, olha. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo. Veja que o povo é de quem? De Deus. Eu vejo pregadores dizendo que as ovelhas dele. Agora ele sabe o valor de uma alma, de um sangue que foi derramado, ele não sabe. Como é que ele diz que eu e vocês somos ovelhas dele? Deus nos permitiu a gente cuidar das ovelhas, mas as ovelhas é de Jesus, que é tanto que ele pega e fala para os hipócritas, os ladrões, os pastores, profetas que só querem saber de dinheiro, que ele mesmo vai atrás das ovelhas dele. Está escrito aqui na Bíblia, Jeremias 23. Eu vou até abrir aqui, porque eu sei que tem pregadores aí assistindo, ou até querendo ser pregador. Então, meu irmão, se você quer entrar na obra de Deus para ser ladrão, então é melhor você ficar no seu lugar, é melhor você ir roubar um banco, porque vir para a obra de Deus para querer roubar, querer enganar, não engana não, porque o enganador já foi desmascarado, Satanás. E aí diz assim, ó, ai dos pastores, Jeremias 23, versículo 1, profecia contra os maus pastores. Eu não sei por que Deus está falando isso, igreja. O que Ele está me dando, eu estou derramando. Aquele que quiser ouvir, ouça. Aquele que quiser receber, receba. Se ficar com raiva de mim, aí o problema é de vocês. É vocês e Deus. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. O povo é de quem, igreja? De Deus. Ah, pensei que era do diácono. Vós dispersaste as minhas ovelhas e afugentaste, e delas não cuidaste, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o resgate o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde estiver afugentado, e as farei voltar a seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eu vejo pregadores usando Malaquias 3, aí vai falar sobre o dízimo. Eu não sou contra o dízimo. A palavra de Deus ensina a gente devolver, não é dar. Eu vejo cristãos dizendo, eu vou dar, eu vou pagar meu dízimo. Não, você nem vai dar e nem vai pagar, porque quem nos dá é Deus, para a gente devolver a 10ª parte. E fica ameaçando os irmãos, as ovelhas. Se você não der, se você não devolver, você vai ter uma enfermidade, você não vai ser próspero no seu trabalho, você vai perder aquela oportunidade de emprego. Mentira. Tire isso da sua cabeça se você acha que é dessa forma, e não é dessa forma. A gente tem que obedecer a palavra de Deus, e não, Deus jamais vai nos condenar. Não diz na Bíblia que Ele nos condena. Diz que a gente mesmo que busca a condenação, a gente que busca a maldição. O próprio povo disse que caia sobre nós e os nossos filhos. Não foi assim? Foi Deus que disse, não, eu vou amaldiçoar você. O próprio povo usou a boca e disse para Moisés que caísse sobre eles a maldição. E ainda colocou os filhos no meio. Misericórdia. Então veja que a palavra foi bem clara aqui sobre essa situação dos pastores. Não vou continuar porque essa não é a palavra em si, mas como aqui falou de povo, então Deus me deu essa parte aqui só para ter essa ênfase e a gente entender que o povo
eu, como vocês, somos de Jesus. E aí, voltando, volta e diz, versículo 5, a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Tem pessoas que acham que Ezequias era filho de quem? De Davi, mas Ezequias não era filho de Davi. Fala teu pai porque em respeito a Davi e em respeito ao trono que Deus colocou Davi, porque Deus disse que a espada não ia sair da casa de Davi. E muitas das vezes a gente não sabe o porquê está acontecendo algo na nossa família, na nossa vida, mas Deus avisou. Porque veja que Davi foi o segundo coração de Deus, um homem usado por Deus, guerreiro, derramou muito sangue. Mas veja que Davi está lá na Bíblia, ele não conseguiu salvar a sua família. Veja que Davi, ele se deitou com uma mulher que não era dele. Quantos crentes saem, depois que termina o culto, a irmãzinha liga para o cidadão, diz, vamos ali no motel. Aí o pregador está aqui pregando, o diácono, e vai ali também sair com a irmãzinha. Então, vai o quê? Ter problema. Como Davi teve. Veja que ele trouxe maldição. Estamos falando o quê? De a gente arrumar a nossa casa. Davi era para arrumar a casa, ele não arrumou. Eles ficou se preocupando com a beleza da mulher, que um dia envelhece, como o homem também envelhece. E ali, quantos homens estão trocando andarilhos? Aí mostrando as carnes. Quem dá mais? Nem precisa nem pagar. Elas dão de graça. E aí? E isso eu não estou falando para humilhar as mulheres, não. Para a igreja entender. Isso eu estou falando porque é uma realidade que a gente vê e está vivendo. O próprio Isaías disse que ele tinha os lábios impuros. Mas Jesus foi lá e repreendeu ele. Mas Jesus disse que tinha que usar ele para aquela nação. Então Jesus usa a gente para a nação, para aquele povo, para esse bairro aqui do Santos Dumont. A palavra está sendo pregada, ela está sendo lançada, a semente está sendo lançada. Mas quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Jesus. E continuando diz, né? Volta a dizer a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Então veja que Deus foi bem claro e disse que ouviu o que, igreja? As lágrimas, a oração, o clamor, como ele ouve a mim e ouve a vocês. Mesmo que a gente muitas vezes até duvide, mas não duvide não, porque a palavra de Deus diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá de graça, sem lançar no nosso rosto. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. E o versículo 6 diz, mas que a gente peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é que nem a onda do mar, que ela vai e volta. E tem muito crente assim, ó, que nem quem já brincou de ioiô aqui. O ioiô, ele sobe e desce. Tem crente subindo e descendo. E vai bem. Tem crente que nem miojo também. Os miojeiros, que eles querem as coisas em 2, 3, 5 minutos. E não é assim. Ele passa 40 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, porque tem pessoas com 100 anos devolvendo a vida hoje a Cristo. 100 anos, um século de vida. Como meu avô tem 100 anos e ainda não se rendeu a Jesus, meu avô. Ele crê numa estátua chamada Nossa Senhora não sei o que lá. E aí? Aparecida. E eu já falei para ele da palavra de Deus. Mas aí é ele e Deus. Já semeou. Então, a gente tem que se consertar. E continuando diz, tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E quem foi que ao terceiro dia ressuscitou? O Senhor Jesus. Veja que aqui fala sobre o terceiro
dia. E o terceiro representa o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas veja que Deus mandou o recado da bonança. Então ele também está dizendo: aquele que veio essa noite buscar a cura, receba a cura. Aquele que está precisando de uma porta de emprego, receba essa porta de emprego. Aquele que diz: ah, meu filho, ele tem transtornos mentais, meu filho é isso, meu filho é aquilo, meu filho está nas drogas. Creia que Deus está curando esse filho. Deus está entrando com providência e está botando a mente dele no lugar. Porque Deus não fez ninguém doido. Deus não fez ninguém com problema mental. Deus fez a gente imagem e semelhança dele. Glória a Jesus. E ele diz para a gente finalizar: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei. Esse rei da Assíria era o rei mesmo, contrário às coisas de Deus. Mas esse rei Assíria também era Satanás e continua sendo Satanás, que quer de toda forma tragar nossa alma, como a palavra diz, que ele é como um leão, anda rugindo para tragar as almas ao redor, mas ele se esquece que ao nosso redor está acampado o El Shaddai, o Eu Sou, que é Jesus, e os seus anjos, que são milhares e milhares e milhares de anjos para nos proteger das garras de Satanás. E não só a gente, como a nossa família. E aí ele disse: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. Então Deus também está livrando a gente, igreja, das setas malignas, dos acidentes, da morte antecipada, porque tem pessoas que morrem antecipadamente. Tem gente que diz assim: ah, chegou a hora dele, chegou a hora dela. Não, porque a hora, quem sabe, é Deus. Eu tenho aquela criança que é a herança do Senhor, está ali, o Juan Carlos. Eu fui fazer o pré-natal com a mãe dele, não perdi uma ultrassom desse menino. Foram 8 ultrassons para poder saber como ela estava, como ele estava, e demorou para esse menino abrir as pernas e saber se era um menino, se era uma menina, mas abriu, e graças a Deus era um varão. Eu pedi esse menino em 2005, eu terminei meu colegial, um pequeno testemunho para a igreja. Eu terminei meu colegial no Costa Silva, meu ensino médio, e depois eu comecei a ter depressão. O espírito de depressão veio sobre a minha vida. E ali eu conversando com Deus da minha forma, não sabia nem como conversar. E a gente não sabe como falar com Deus. A verdade é essa. Pode ser apóstolo, pode ser o que for. Não sabe falar com Deus. Não sabe orar como convém, porque está escrito também, Romanos 8. É o Espírito Santo que nos ensina, que leva a Deus as nossas orações. E ali eu alisando um naniquinho, que é um galo que chama Querreche, pequeno, no quintal lá, no beco do quintal da casa da minha mãe. E eu dizendo: meu Deus, será que um dia o Senhor vai me dar uma família? Se o Senhor me der uma família, eu tivesse a oportunidade, eu quero ter um filho homem. Eu sei que se o Senhor me der uma filha mulher, eu vou amá-la também, mas eu quero um filho. E eu quero que ele tenha o cabelo grande. E tá aí a prova. O cabelo dele é o que, igreja? Grande. Que tanto tem pessoas que acham que é uma menina. Aí eu vou lá: não, é um menino. Amém? E pronto. Com isso aí eu não fico chateado. Nunca fiquei, graças a Deus, que eu tenho uma mente aberta. Se alguém chamar de menina, porque ele já sabe que ele é homem. Eu também sei. Então para que eu vou me doer com isso? Não. Então eu pedi, da forma que eu pedi, Deus me deu. Esse menino veio em 2009. Foi onde eu encontrei a mulher. Em 2010 veio a herança do Senhor, está aí para todo mundo ver. Da forma que eu pedi, Deus me deu. E da forma que Deus está me orientando a eu consertar a minha casa, a colocar em ordem, eu estou fazendo. Como a igreja tem que fazer. Como esse rei, ele fez tudo reto aos olhos de Deus. Só que ele errou. Em quê? Em não colocar a casa dele em ordem. Tem muito cristão que não está colocando a sua casa em ordem. Está
tá no oba-oba. É dando glória a Deus e glória ao diabo. É aceitando coisas na casa dele ou dela. O filho chega com a turma para beber. A mãe diz que é cristã, mas ela aceita o filho ali fazer a festinha de cachaça. Tá errado, meus irmãos. Vocês não estão vigiando. Ou vocês são crentes ou vocês não são. Ou na sua casa tem Deus ou não tem. Meu filho, você quer beber, vocês querem fazer a festa, faça. Quer botar tatuagem, coloca. Quer fazer o que quiser, se drogar, se droga. Agora na minha casa tem Deus. E na minha casa quem manda sou eu. É assim que a gente tem que fazer. Eu aprendi isso na minha casa. Meu pai sempre me ensinou. Ele disse, aqui na minha casa quem manda sou eu. Aqui eu não aceito bagunça. Você quer bagunçar, vá pra rua. Uma vez eu pensei veio a loucura de botar tatuagem. Ele disse, se você colocar uma tatuagem, meu pai está vivo ainda, graças a Deus. Se ele tiver a oportunidade de assistir depois dessa pregação, ele vai ouvir o que eu estou dizendo sobre ele. Ele disse, se você colocar uma tatuagem, se esqueça que você é meu filho. Na minha casa você não entra. E meu pai, quando ele fala, ele cumpre. Ele é pretinho assim que nem eu, moreninho, mas ele cumpre. É mais moreno do que eu ainda um pouco, mas ele cumpre. É assim da cor do diácono aí, mas ele cumpre o que ele fala. E eu disse, olha, o que ele está falando é verdade. E eu não fiz, não tenho uma tatuagem no meu corpo, mas não sou melhor, igreja, do que quem tem a tatuagem. Não estou aqui para preconceituar alguém que tenha, não, porque a gente faz as coisas sem a sabedoria de Deus. Mas quando a gente vem para Deus, a gente mesmo diante de Deus, a gente diz, meu Deus, se eu soubesse, eu não tinha feito isso. Quantas coisas eu fiz e depois eu disse, depois que eu vim para Deus, eu disse, meu Deus, se eu tivesse por si, eu não tinha feito aquilo. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então como é que eu vou lançar pedra para os irmãos? Olha quantas pessoas, uma pedra que eu lançar, vem muitas para mim. Então não pode ser assim, irmão. E continuando diz, livrar-te-ei a ti a esta cidade, e defenderei esta cidade, por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Então, Deus, além de livrar ele ainda disse que é o quê? Livrar a cidade, defender a cidade. Então, muitas das vezes os vizinhos aqui nessa redondeza, da direita, da esquerda, de trás, do fundo, da frente, muitas das vezes não sofreu algum prejuízo por causa de quê? Por causa da irmãzinha aqui, com o joelho no chão, abriu aqui, a casa de oração para Deus, para as portas estar abertas para aquele que quiser entrar e ser transformado por Jesus. Então a irmãzinha intercede pelos irmãos aqui, que seja cristão ou que não seja. E Deus vai ali e amarra o mal. E às vezes aquela mãe diz assim, meu Deus, não sei por que meu filho não morreu. Porque tem alguém de joelho, igreja. Tem alguém ali intercedendo. O próprio Paulo disse, por esta causa eu me ponho de joelho. Paulo falou aos Coríntios, se eu não me engano, eu sei que está escrito, foi aos Coríntios, foi aos Efésios, mas foi aos Efésios, foi Coríntios não, foi aos Efésios, foi isso mesmo, Efésios. Então a gente se põe de joelho, muitas coisas não acontecem na vida do nosso ente querido, até da nossa própria mãe ou pai, por causa da nossa obediência diante de Deus. Minha mãe já partiu, mas eu glorifico a Deus, porque Deus me preparou para esse momento. Foi 2020, dia 5 de abril, ela partiu. Igreja, outro testemunho. Eu ia orar pela minha irmã, eu subia, pela minha mãe, eu subia ao monte e meu dente doía do lado direito, em cima. A parte superior aqui de trás. E eu dizia, meu Deus, eu estou orando e estou sentindo essa dor. Eu chegava na porta do Renascença, meu dente doía antes de eu entrar propriamente. Botava minha bicicleta lá e amarrava. Eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo? Fui para o monte de novo. E aí Deus me disse, meu filho, não ore mais, porque ela já está nas minhas mãos. Então, igreja, tem situações que a gente está orando errado, a gente está pedindo algo errado, tem coisa que Deus diz para a gente não fazer, a gente continua fazendo, ou a gente fica batendo cabeça sem perguntar a Ele. Meu Deus, me ensine, me explique o que é que está acontecendo, porque eu estou orando e em vez de melhorar, está aumentando isso. Mas é porque Deus tem situações que Deus quer tratar com aquela pessoa. É aquela pessoa e Deus, porque Deus já usou a mim, já usou vocês e aquela pessoa não deu
ouvidos. Então agora é ela e Deus, é Deus e ela. Ou se conserta ou dessa sepultura. É bom. Essa é a lei de Deus. Pessoal do na terra. Glória a Jesus. E aí diz, versículo 7, disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, tomaram-no e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Então ali, Deus deu a direção ao profeta Isaías para pegar uma pasta de figo e levar para quem? Para o rei. Porque esse rei, ele tinha uma enfermidade, e ali essa pasta de figo, veja como as coisas naturais de Deus ajuda na nossa saúde. A gente muitas vezes fica atrás de remédio na farmácia e se esquece das plantações que Deus fez. Veja, um figo. Deus pediu para ele fazer essa pasta e ali aquele homem recebeu o quê? A cura. Então veja o poder do figo, o poder da erva, da fruta. Ezequias disse, sim, aí disse mais a Isaías, tomaram uma pasta de figo, versículo 7, tomaram-no e a puseram sobre a úlcera, aí ele recuperou a saúde. Mas hoje essa pasta de figo é o que? É o Espírito Santo, é o próprio Jesus na nossa vida. Se a gente crê nessa pasta de figo que está sendo pregada, esta é a pasta de figo para aqueles que creem, a palavra da salvação, a palavra que cura, que transforma. Jesus chegou junto de um tanque de Jacó ali, e ali ele encontrou uma mulher que ela tinha 5 maridos, 5 homens, melhor dizendo. Mas Jesus pediu para ela chamar o marido. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: disseste bem. Como ele é onisciente, onipresente e onipotente, ele já conhece os nossos pensamentos, o coração. Ele disse: disseste bem, porque você já teve 5 e o que você tem agora não é seu. 6 homens essa mulher tinha. E essa mulher ficou maravilhada, que chamou ele de profeta. E essa mulher foi transformada da água para o vinho. Ele disse: me dê um pouco dessa água. Ela disse: mas como é que pode? Você está falando comigo, eu sou samaritana, você é judeu. E os samaritanos não se dão com os judeus até hoje, igreja. Olha, até hoje. E ali Jesus disse: se você soubesse quem está pedindo água, você daria. Porque da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Então a água está sendo derramada. Quem quiser beber, beba. Quem quiser comer, coma. Amém? E Ezequias, versículo 8 diz, Ezequias disse a Isaías, e outra, voltando ainda, né? A mulher pegou e foi embora, mas ela já se tornou uma missionária do Senhor. Olha que benção. Já foi evangelizar a própria Samaria. E aquela mulher ganhou, com o testemunho dela, várias pessoas para Jesus. Para ir, essas pessoas ficou tão curiosas que queria saber quem era esse profeta judeu que revelou a vida dela. Aí sim é uma revelação, igreja. Mostrou, porque só ela e Deus sabia. E algumas pessoas que sabiam um pouco da vida dela sabiam. Mas o importante ali é que ela teve encontro com uma pessoa. Mas essa pessoa é Deus em carne e osso aqui na terra. E ele foi ali e mostrou o íntimo, a intimidade dela. Ele mostrou o profundo, o que estava dentro, que só ela sabia. Como o nosso irmão Lázaro, que já está na glória, ele disse uma vez que os irmãos enjoadinhos ficavam chamando ele para a igreja. Ele foi, e aí ele disse que aquele pastor pregando e falando da vida dele, ele disse: os irmãos fofoqueiros já foram contar minha vida para o pastor. Só que de repente o pastor começou a falar coisas que só ele e Deus sabia. E ele disse: não, aí não foi fofoqueiro nenhum, aí é Deus, esse homem é de Deus. E veja que Deus transformou a vida desse homem chamado irmão Lázaro, um homem que era do Xangô, um homem que derramava o seu sangue para o diabo, um homem que pegou um avião e veio e no avião morrendo ali de tanta cocaína que ele tinha usado, botando sangue no avião. Mas ele botou o joelho no chão e clamou a Deus, e Deus o curou. E porque eu e você, Deus não cura, não transforma, não liberta, não faz as coisas? Porque muitas das vezes a nossa casa está bagunçada, igreja.
A nossa vida espiritual diante de Deus está bagunçada também. Ele disse o quê? Que ele foi que fez a gente, com as próprias mãos dele. Ele disse que nós somos templo do Espírito Santo. E o que é que esse vaso está fazendo? Esse vaso está tendo relações, não é relação sexual não, relações erradas. Porque ele diz que o que parte tem Deus com Belial. Porque o homem que deita com a meretriz, uma prostituta, ele está o quê? Bagunçando o seu próprio corpo, o templo que é para habitar Deus. O único ato, o único pecado que é contra o nosso corpo propriamente é o ato sexual. Está escrito isso. Então a gente tem que estar reto diante de Deus. Nossa vida espiritual e nossa casa material tem que estar o quê? Em alinhamento. Veja, meu pai, ele é pedreiro, carpinteiro, ele tem várias profissões nesse ramo. Então veja que um pedreiro, para ele levantar essa parede aqui, ele precisa de uma linha, ele precisa de um prumo. Não é assim? E ainda tem outra coisa, aquele ferro. Como é o nome, meu irmão, do ferro? Não é vergalhão não. E tem um ferro aí também que eu esqueci agora o nome. Então, mas ele precisa do prumo e precisa da linha. E a igreja de Jesus Cristo tem que estar aprumada e tem que estar alinhada. Porque se não tiver, não sobe. É eu que estou dizendo não, a palavra de Deus. Porque ou se rende ou não se rende. Ou muda ou não muda. Ah, mas eu me batizei. Você tomou um banho de água ou realmente você se batizou? Porque você continua bebendo, você continua fumando, a sua língua é maior do que o mundo, falando mal do vizinho, do irmão. Quantos irmãos estão dentro da igreja falando do outro irmão? Eu, para subir no altar, igreja, se alguém estiver aí na rede social, que me conhece, sabe o que eu estou dizendo, principalmente a pastora Messia, que é uma mulher de Deus, uma mulher usada por Deus, e eu agradeço a Deus e agradeço a ela. E também ao ministério onde eu fui honrado. Foi na Igreja da Glória de Deus nos últimos tempos. Ô, Glória! E tem o bispo Jonathan Ribeiro lá. É assim mesmo. Mas no dia de eu subir no altar, de eu ser honrado, minha mãe foi embora dia 5 de abril de 2020. Quando foi no mês de maio, dia 19 de maio de 2020, eu recebi a notícia que eu ia ser consagrada diácono. Glória a Deus! Isso no domingo. E a consagração era na terça. E eu fiquei alegre, fiquei feliz. O homem de Deus ali na hora foi dizendo quem ia ser honrado. E eu ali na expectativa. Meu Deus, será que hoje chegou o meu dia? E ele falou e nada de falar meu nome. Daqui a pouco ele virou o rosto, que nem Ronaldinho Gaúcho quando estava jogando, que virava o rosto para enganar o jogador e jogava a bola para outro lado. Bem assim foi ele. Ele disse o Senhor também. Deus falou aqui agora. É agora, falou comigo o Espírito Santo. Disse que terça-feira o Senhor vai estar aqui para ser honrado também. Escolha a melhor roupa. Se puder comprar, compre. Mas não importa. Esteja aqui para ser honrado. Que você vai receber uma unção grande. E ali eu fiquei feliz. Nem dormi direito até chegar essa terça-feira. E no dia de eu subir nesse altar, veio uma pessoa. Eu não vou dizer quem é a pessoa por causa que está sendo gravado ali. Mas no momento certo, se Deus me permitir, eu escrever um livro da minha história, da minha trajetória. No livro eu vou contar. E quem comprar vai saber quem foi essa pessoa. E essa pessoa me chamou lá fora e disse: se eu falar com o bispo, você não sobe naquele altar. Meus irmãos, eu nunca briguei na minha vida. Eu não sei o que é brigar. Eu não sei o que é usar esses punhos para ninguém, nem as mãos. Nunca bati em uma mulher, como tem muitos homens que fazem isso. A mulher a gente tem que dar amor, carinho, enfim, atenção. E amar como Jesus ama a igreja, está escrito. Mas a mulher também ela tem que ser submissa ao seu marido. Ela tem que chamar o seu marido de meu Senhor. Como Sara, que era Sarai, depois passou a ser Sara, chamava Abraão. Está escrito aí na palavra. Então,
Eu na hora fechei, não vou mentir, Deus sabe, eu fechei essa mão direita aqui, quando a pessoa falou algo pra mim. Essa pessoa ainda trouxe uma testemunha, uma pessoa lá, um irmãozinho lá. Essa pessoa é homem do sexo masculino que me chamou com essa afronta do diabo. E eu não chamei testemunha nenhuma, porque a palavra de Deus diz que quando a gente vai exortar um irmão, falar com um irmão, a gente tem que levar 2 testemunhas, né? Assim, igreja, está escrito. E olha que eu como Bíblia, eu gosto da Bíblia, não sou melhor do que ninguém, nem estou aqui para me exaltar, longe de mim isso. Mas quem me conhece sabe que eu gosto da palavra de Deus. O versículo, quando tiver versículo, capítulo, Deus me dá e eu vou lá e digo onde é que está. Por quê? Porque eu busco ter essa intimidade com a palavra e Deus me deu esse dom. E aí, eu fiquei injuriado ali, já mudei. Só que aí daqui a pouco veio aquela voz no meu coração, olha. O Espírito Santo disse: não se preocupe, porque quem te escolheu foi eu. Você vai subir naquele altar e ninguém vai empatar. E ali eu me alegrei novamente. Meu pai não sabia dessa situação, porque se meu pai soubesse, estava lá presente, ia querer brigar com essa pessoa, que era homem com homem, né? Mas eu não falei. Vim falar meu pai já depois de muito tempo. Nem falei na semana, nem em um ano. Já foi depois de anos que eu vim falar meu pai essa situação. E meu pai disse: se eu soubesse, eu tinha dado um murro na cara dele. Eu disse: misericórdia. Eu já estava querendo fazer isso, igreja, ir para a carne, mas o Espírito Santo fez, me acalmou e disse: foi eu que te escolhi. Foi ele, igreja, que me escolheu. Porque graças a Deus, Deus sempre falou e fala comigo, e sempre usou as pessoas e usa até hoje. E eu subi e recebi a minha honra. Então, quantos irmãos estão dentro da igreja querendo derrubar outro irmão? Querendo matar a fé daquele irmão. O irmão já veio do tráfico, já veio das loucuras do mundo, está ali buscando uma intimidade com Deus, uma transformação, e vem um filho do diabo, porque a palavra é essa, que está dentro da igreja sendo joio em vez de ser trigo. Em vez de abraçar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa, não. Ele quer tirar aquela pessoa do lugar onde não é para ser tirado, levar ela para a nojeira, para a imundície, para o lamaçal. Verdade. Davi disse que um dia ele estava no lamaçal, mas ele esperou com paciência no Senhor. Então a gente tem que aprender a também ter paciência no Senhor. E na hora certa Deus faz a obra, porque a obra é dele. Para a gente finalizar, diz assim, olha. Ezequiel disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que diz: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça antes. Retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acais. Veja que ele disse: não, se for para adiantar é fácil, eu quero ver retroceder. Então veja que Deus foi que criou o que? O mundo, a gente e tudo que existe. Então veja, igreja, que Deus, por uma alma, por uma vida, ele muda até a rotação da terra. Ele mexe na terra, ele mexe no sol para poder mostrar que ele é Deus. Porque esse homem ainda estava duvidando do que Deus tinha falado para ele. Ele disse: eu quero um sinal. E Deus disse: eu vou mostrar que eu sou o dono de tudo. E mostrou e retrocedeu ali aquela sombra 10 graus. Veja que a palavra de Deus diz que a sombra de Pedro curava as pessoas. A sombra, igreja. Aleluia. Será que esse homem era ungido por Deus? Mas um homem que andou com Cristo, negou 3 vezes Cristo, andou sobre as águas. Depois de Jesus, foi o único que andou sobre as águas. As pessoas ficam se maravilhando do homem que pisou na terra, ou na lua. Mas ele andou, foi sobre as águas. Só afundou porque ele duvidou, ele temeu. Mas veja que ele andou. O importante é que ele andou. Então veja que a sombra desse homem, desse apóstolo,
curava as pessoas. Ele teve atitude, né? Isso, e porque a nossa conduta não está transformando as pessoas, porque a gente está o quê? Fazendo coisas erradas. Porque tem pessoas que é um pé na igreja e outro na macumba, e outro no mundão, que é o crente Raimundo ou Raimunda, né? Que é um pé na igreja e outro no mundo, né? Pega ela. E a gente não pode ser assim, a gente tem que ser de Jesus. Ou é de Jesus ou não é. É, Jesus, é desse jeito. Então essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu só vou finalizar aqui com a parte de, como está falando sobre casa, e para a gente colocar em ordem, veja o que Deuteronômio 6 fala. Porque eu tenho filho, vocês também têm, e tem vizinhos aqui também que têm. Amém? E aqui, Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, vou pegar do 6, não, vou pegar do 5, não, vou pegar do 4, diz assim, olha: ouve Israel. Quem é o Israel de Deus? Tem alguém aqui de Israel de Deus? Dê glória a Deus, que nós somos Israel de Deus. Antes éramos gentios, ou seja, o que é gentio? Estrangeiro. Mas Jesus disse o quê? Quando disseram isso aqui para Jesus, olha, vou abrir. Tenha pressa não, crente, de ir para casa, viu? Quanto mais a palavra, melhor. A gente só não pode passar da ordem de quem? De Jesus. Tem que fazer as coisas com ordem e decência. Né? Mas se Deus me deu, eu tenho que abrir. Eu sei falar, mas como eu estou com a espada aqui, eu tenho que abrir a espada, porque ela é de 2 gumes, né? Tanto ela vai aí como ela volta aqui. E aí, João capítulo 1, versículo 11 diz assim, ó: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, ele veio para quem? Para o povo de Israel, mas o povo de Israel o rejeitou. E até hoje muitos estão o quê? Esperando Jesus, o Messias, que vai vir com a espada para destruir. E não é assim que está escrito. Ele já veio, ele já fez o que tinha que fazer, e agora ele retornará, mas para levar a sua igreja, para a igreja de Cristo subir. Amém? Então só foi isso aqui, só para a gente saber o que é Israel. E aí diz versículo 4: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então a palavra de Deus tem que estar no nosso coração, tem que estar guardada a 7 chaves. Versículo 7: tu as inculcarás a teus filhos. O que é inculcará? Colocar na mente, ou seja, repetir várias vezes a palavra na sua casa, no seu lar, aonde você estiver, no trabalho, conversando com a vizinha. Às vezes a vizinha vai conversar com a outra sobre novela, sobre política, sobre a vizinha que está traindo o marido, ou o marido está traindo a vizinha, mas não conversa sobre a palavra de Deus. E aquela vizinha está precisando o quê? De Deus. Às vezes está até angustiada ali, querendo uma palavra, em vez daquela mulher usar a palavra de Deus, não, ela vai usar a boca para o diabo. Tu as inculcarás a teus filhos. Então a gente tem que ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Veja que o rei Ezequias, aonde foi que Ezequias errou? Porque Ezequias, ele não tinha filho, igreja. E quem era que ia sentar o trono? Tinha que ter alguém para sentar no trono. Só que esse filho nasceu. Veja que ele tinha, no tempo, juntando, como Deus deu 15 anos a ele mais, ele passou a ter, ele chegou aos 40 anos, com esses 15 anos que Deus deu a ele. E ali ele pôde o quê? Ter o filho. Esse filho foi o quê? Manassés. Depois a igreja, eu não vou ler para não tomar muito tempo, pela hora aqui, a igreja lê
o capítulo seguinte, que é o 21. E aqui vocês vão ver um pouco sobre Manassés. Só vou ler o versículo 1 e 2. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Helfzibá. Fez ele, ou Helfzibá, como queira, fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Então veja que esse menino chamado Manassés, que se tornou rei aos 12 anos, fazia coisas más aos olhos de Deus. Então, se a gente não arruma a nossa casa, não conserta a nossa casa, nossos filhos vão aprender o quê? O que é que diz aí? Filho de peixinho, peixinho é. Se o pai bebe, o filho, a probabilidade é beber. A mãe é a mesma coisa, é o filho beber. Se droga, a mesma coisa. Se fuma, a mesma coisa. 1% que se salva, que não vai beber, não vai se drogar. Mas o pai já está sendo um exemplo, a mãe já está sendo um exemplo. Se o pai é cristão, a mãe é cristã, a probabilidade é aquele filho ou a filha ser o quê? Cristão, cristã. Amém, igreja? Então essa foi a palavra de Deus dessa noite, que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com a igreja do Senhor. E lembrando que a gente, se a gente está com a vida bagunçada, a gente coloca a nossa casa em ordem. Eu agradeço essa rica oportunidade tanto ao povo dessa casa de oração, a bispa Maria, como também ao povo Maria Rosilene. Eu acho que ela não gosta muito que chame de Maria, não. Ela só gosta que chame de Bispa Rosilene, amém? Mas é Maria Rosilene. E agradeço aos internautas, ao povo que pôde estar aí assistindo essa live, compartilhando um pouco também aí da palavra de Deus. E vocês que estão do outro lado, conserta a sua casa, conserta a sua família, porque se você não se consertar, não consertar a sua casa, você não poderá ir para a glória de Deus. Amém, igreja? Dê uma salva de palmas ao Espírito Santo em nome de Jesus.